Olá, minha irmã bela e livre! Chegamos à aula sobre emoções, que está dentro do hábito da escrita, que faz parte do pilar ordenamento pessoal. E a nossa aula de hoje é identificando as nossas emoções. Eu creio que todas as mulheres que estão aqui estão porque perceberam que precisam organizar a sua vida prática diante de Deus, tanto a vida familiar como a vida afetiva, os relacionamentos, a vida profissional e principalmente a sua vida espiritual. Nós já percebemos, que não dá para viver como a maioria está vivendo, não é mesmo? Nós precisamos amadurecer. Esse é o nosso alvo, chegarmos à medida da maturidade de Cristo. E uma característica bem marcante da imaturidade é que os fatos, eles deixam de ser os fatos e eles passam a ser o impacto que eles têm em nós. Eu vou repetir. Uma característica marcante da imaturidade é que os fatos, os acontecimentos, eles deixam de ser os fatos e eles passam a ser o impacto que esses acontecimentos têm em nós. Exemplo, não é mais um sapato na entrada da casa, ele não valoriza o meu serviço doméstico. Não é mais um prato sobre a pia, ele não me respeita, ele não me ama como eu gostaria. Muitas e muitas mulheres estão entranhadas em seus próprios afetos, em seus próprios sentimentos e não percebem o quanto isso as limita. Nós temos a tendência de superestimar os acontecimentos da vida cotidiana, justamente por estarmos limitadas em nossas emoções. E aí as coisas acabam por ter um grande impacto sobre nós. Coisas pequenas, banais. Por exemplo, um risco na parede, um copo sujo na pia, uma toalha fora do lugar, um pedido para fazer algo que não é atendido. E aí, nós não conseguimos nos instalar na realidade da nossa vida. E com isso, qualquer coisinha, por menor que seja, nos abala, nos machuca, nos magoa. Acabou que a nossa geração é uma geração em que é normal você não estar bem. É normal ser depressiva, é normal ter algum transtorno de ansiedade, é normal ser infeliz, é normal viver irritada, é normal não gostar quando o marido está em casa, é normal não se entender com os pais, com os parentes, é normal ter a sogra por inimiga. É normal assistirmos qualquer filme, qualquer novela, participar de qualquer tipo de conversa, ver qualquer coisa nas redes sociais, se alimentar do que o mundo se alimenta e buscar o que o mundo busca. Mas nada disso é normal para uma mulher cristã, para uma mulher bíblica. Pode até ter se tornado algo comum, mas não é normal. Quantas e quantas mulheres, e até mesmo nós, acabamos vivendo uma vida agitada, não prestamos atenção no que fazemos, nem no porquê fazemos. Estamos tão habituadas a agir de certa forma, a tomarmos certas decisões, a controlarmos, entre aspas, a nossa vida, que muitas vezes nós não paramos para refletir se estamos conscientes, presentes em cada escolha, em cada decisão.
Eu vou ler para você aqui um trecho do livro O Poder do Hábito. Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? Você foi direto para o chuveiro, checou o seu e-mail ou pegou um doce no balcão da cozinha? Você escovou os dentes antes ou depois de se enxugar? Amarrou o sapato esquerdo ou o direito primeiro? O que você disse para os seus filhos antes de sair de casa? Que caminho pegou para ir para o trabalho? Quando chegou à sua mesa no trabalho, você respondeu e-mails, conversou com um colega ou foi logo escrever um memorando? Salada ou hambúrguer no almoço? Quando chegou em casa, calçou o tênis e saiu para correr ou pegou uma bebida e foi jantar na frente da TV? Toda a nossa vida, na medida em que se tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Escreveu William James em 1892. A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração, porém não é. Elas são hábitos. Embora cada hábito signifique relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as refeições que pedimos, o que dizemos a nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercícios e o modo como organizamos os nossos pensamentos e rotinas de trabalho tem impactos enormes na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e felicidade. Esse trecho do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, mostra pra gente que a gente acha que nossa vida está sob controle. Mas você já parou para pensar que você pode estar sendo controlada por hábitos que formou ao longo da vida? Por que você pensa como pensa? Por que você age como age? Por que sente o que sente? Sua vida, seus hábitos têm agradado o nosso Deus ou você nunca pensou sobre isso? A série que você assiste, as coisas que você vê no seu feed, no Instagram, no TikTok, no Facebook, as coisas que você lê, as músicas que ouve, as decisões que toma, os pensamentos que povoam a sua mente estão de acordo com a palavra de Deus? Minha irmã, você já parou para pensar que muitos dos hábitos que regem a sua vida podem ser hábitos pecaminosos? Precisamos começar a rastrear esses hábitos, esses pensamentos, essas emoções, os nossos afetos, nossos pecados. E por isso o hábito da escrita é tão importante. O hábito da escrita é uma ferramenta maravilhosa para nos tirar da alienação e nos instalar em nossa realidade. Quando colocamos em palavras o que pensamos, a maneira como agimos, o que sentimos, isso nos ajuda a identificar os nossos sentimentos, a nomear os nossos pecados, confessá-los e combatê-los. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. As nossas emoções, elas são boas. Elas são quem nos dá o alerta quando algo não está bem. Quando o nosso coração está caminhando para longe de Deus. Então, nessa aula aqui, identificando as nossas emoções, o objetivo não é fazer com que nós nos tornemos pessoas sem sentimentos, mulheres frias e distantes. Muito pelo contrário. O intuito de você escrever as suas emoções é para que as suas emoções, elas não venham a te limitar. Nós não podemos deixar que as nossas emoções nos empurrem para pecar contra o nosso Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos parar o quanto antes
de lermos a realidade através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. Nós precisamos parar diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias que nos afetam. Precisamos parar diante de nós mesmas. Precisamos parar diante daquilo que gerou um sentimento em nós. E ao invés do sentimento ser a chave da leitura de tudo o que está acontecendo, o sentimento precisa apenas ser um despertar da nossa consciência. Sentimento não é algo para guardar ou jogar fora. Senão, Deus não teria nos dado o sentimento. Deus nos deu o sentimento porque ele tem utilidade. Tem um psicólogo chamado Dr. Pacheco que ele diz que gosta de pensar nos sentimentos como uma espécie de lupa, uma espécie de lente de aumento. A lente de aumento, ela serve para trazer mais próximo de nós um certo dado da realidade. Se pegamos a lente e colocamos colada ao olho, a realidade se distorce. É o que acontece quando ficamos muito próximas dos nossos sentimentos. A realidade inteira se distorce. Tem um lugar certo no qual nós colocamos o sentimento. Uma distância certa para se usar a lupa, na qual a realidade ela se torna maior e conseguimos enxergar um certo dado dela, que a gente não conseguiria se estivéssemos com a lente colada no nosso olho. Então, diante de uma situação que acontece com os nossos maridos, com os nossos pais, com os nossos filhos e que nos deixa extremamente irritadas, ao invés de abandonarmos o sentimento ou deixarmos que o sentimento tome a frente das nossas atitudes, nós devemos colocar o sentimento no lugar certo. O que esse sentimento está me dizendo? Por que eu fico irritada quando meu marido deixa o sapato na porta de casa? Por que eu grito com meu filho quando ele está fazendo coisas naturais de criança? Coisas normais do aprendizado? Por que eu perco a paciência com os meus parentes? Quando fazemos isso, a realidade começa a se abrir diante dos nossos olhos. Os porquês nos levam à raiz de nossos problemas, de nossos sentimentos. Para isso, nós precisamos aprender a contar a nossa história. Você já ouviu eu falar aqui na mentoria Bela e Livre que a substância da vida humana é narrativa, é história. Você está escrevendo a sua biografia. Nossa vida está sendo vivida e como ela está sendo contada depende do quão presente estamos ao narrar essa nossa história, ao escrever essa nossa biografia. Quem? Onde? O que? Quando? Aprender a contar a nossa história pede de nós que a gente conte o que aconteceu, com quem aconteceu, quem estava envolvido, quando. Aprender a contar a nossa história inclui olhar para todos os personagens envolvidos nela. Isso é muito importante para sairmos do centro, daquela autorreferência. Porque a gente começa a perceber que nem tudo gira em torno de nós, dos nossos quereres, dos nossos sentimentos, mas que há outros personagens, há outras pessoas que também possuem sentimentos, desejos e vontades. E
se estamos escrevendo a nossa história, quem deveria ser o personagem principal? Responde aí para mim. Quem deveria ser o personagem principal da nossa história? Se é nossa, o personagem principal dessa história é nós. E quem nós somos, minha irmã bela e livre? Nós somos filhas de um Pai que nos ama, que nos protege, que nos sustenta. Nada foge do controle dele e nós devemos viver diante desse Pai para a honra e glória dele. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa história? Muitas e muitas de nós, devido à imaturidade, estamos colocando a nossa dor, o nosso problema, a nossa frustração como personagem principal. Vou falar aqui sobre várias mulheres. Por exemplo, não é mais a Ana que é a personagem principal da história. O eixo narrativo da história deixa de ser a Ana, mas o abandono que a Ana sofreu na infância. No caso da Brenda, o eixo é que o marido é muito preguiçoso. Para a Joana, a carreira que ela abandonou para poder criar os filhos se torna o eixo central da sua vida. Para Maria, o eixo principal é porque Deus não deu filhos para ela. Para Paula, o divórcio. Tudo isso são acontecimentos na história dessas mulheres. Na história da Ana, da Brenda, da Maria, da Paula. São capítulos. Não são a história inteira. Não é ou não deveria ser o eixo narrativo da vida dessas mulheres. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Nós precisamos aprender a contar a nossa história. E só se aprende contando, pegando seu caderno e a sua caneta e escrevendo. E quando eu fiz esse exercício, quando eu comecei a escrever, eu comecei a ver os meus pecados pulando daquelas linhas, daquelas folhas. E pecado é tudo aquilo que eu faço diferente daquilo que Deus já falou. É a transgressão contra os princípios estabelecidos por Deus. Todo pecado é cometido diante da face do Senhor, ainda que os outros não vejam, pois o nosso Deus está conosco todos os dias. Por isso, quando vivemos na prática do pecado, a gente entristece o Espírito Santo. Embora a presença dele não se retire de nós, porque o Espírito Santo é como um selo permanente no nosso coração, ele quer nos conduzir à prática de toda boa obra, aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. E por isso a gente precisa estar muito atenta para a gente não dar valor demais aos nossos sentimentos. Pois quando a gente faz isso, a gente pode estar enchendo a nossa mente com esses sentimentos que vão se transformar em ações que podem ser ações que desagradem ao nosso Deus, ações pecaminosas. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 6, do verso 12 e 13. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. A gente vê aqui que sentimentos limitados geram ações e crenças limitadas, e isso vai prejudicar o nosso crescimento e nosso amadurecimento pessoal.
Deus nos deu o dom de edificarmos o nosso lar. Então nós precisamos nos tornar mulheres maduras do Senhor. Se você morrer hoje, minha irmã, você poderá dizer como Paulo em 2 Timóteo 4,7, que está escrito: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deixa eu compartilhar com você aqui uma experiência que eu tive em março de 2023. Nós tivemos a experiência de quase morrermos intoxicados com fumaça, porque uma panela de pressão foi esquecida no fogo desde 11 horas da noite até 1 hora da manhã, e nós estávamos dormindo. Não ouvimos o barulho da panela de pressão, não sentimos o cheiro, e com tudo trancado em casa, fomos acordados de madrugada com bombeiros arrombando a nossa porta. E quando eu pulei da cama com barulho, achando que tinha acontecido alguma coisa com os meus filhos, eu abri a porta do corredor. Eu fui no quarto deles, eu vi que eles estavam bem, então eu abri a porta que dá do corredor dos quartos para a sala. Quando eu abri a porta, eu vi tudo com uma névoa branca que eu não conseguia enxergar um palmo na minha frente. E aí eu disse, né? O que é isso? E ouço meu marido atrás de mim dizendo: a culpa é minha, eu esqueci a panela no fogo. E aí uma luz amarela surgiu ali no meio daquela névoa branca, e um bombeiro todo equipado com cilindro de oxigênio, máscara, me pegou e me botou para fora do apartamento e disse: desce, essa fumaça é tóxica, você não pode ficar aqui. E eu falei: mas o meu marido e os meus filhos estão aí dentro. E ele desce brigando comigo, e eu fiquei na porta, né, do meu apartamento, perto das escadas. E aquela fumaça já estava queimando a minha garganta, os meus olhos ficaram ardendo, vermelho, lacrimejando. E eu falando para os bombeiros que os meus filhos e meu marido estavam ali dentro. E um bombeiro que ficou me impedindo de entrar, ele perguntou: mas são quantas crianças? Eu falei: são 2, e meu marido também está aí dentro. E passou um tempo, veio o meu filho mais velho com um pano, né, tampando a boca e o nariz dele para ele não respirar aquela fumaça. Mas eu não desci, eu continuei ali até sair o meu filho caçula com o meu esposo. E nesse meio tempo desceu o bombeiro carregando a panela de pressão, e ele falou: dá licença que essa panela está para explodir. E depois que tudo passou, né, que a gente viu que Deus, em sua misericórdia, em sua graça, nos protegeu daquela panela explodir, de pegar fogo no apartamento, nos protegeu também daquela fumaça não nos intoxicar, nós iríamos morrer dormindo. E conversando com o bombeiro, ele falou que era porque o ar-condicionado estava ligado, então o ar gelado, né, ele é pesado, e ele impedia que o ar que estava na cozinha e na sala, né, todo cheio de fumaça, entrasse para dentro dos quartos. Mesmo assim, o meu filho mais velho, em que o quarto dele é o primeiro, logo depois da sala, ele apresentou sintomas de intoxicação, com vômito, muito mal-estar, dor de cabeça, mas graças a Deus não foi dessa vez. Mas o mais impactante para mim, e é por isso que eu estou compartilhando isso com você, é que se eu estivesse ido me encontrar com o meu Senhor Jesus naquele dia 9 de março de 2023, eu iria tranquila, eu iria feliz, eu iria com a sensação de que eu me esforcei para ser quem Deus gostaria que eu fosse, como filha dele, como esposa, como dona de casa, como mãe, como amiga, como serva na igreja. Eu iria totalmente tranquila, sem aquela sensação de que
eu não fiz o que eu deveria fazer, de que eu estava aquém do que eu deveria ser para agradar a Deus. E isso foi para mim assim um sentimento inexplicável, e eu louvei a Deus porque eu sei que nessa minha jornada, buscando desde os meus 17 anos, aprender a palavra de Deus, me esforçar para praticar, negar a mim mesma e fazer o que eu tenho que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito, independente das minhas emoções, me fez viver uma vida plena, uma vida que eu me sinto completa. E eu quero encorajar você, minha irmã bela e livre, a buscar viver uma vida que agrade a Deus em todas as áreas da sua vida. Se fosse um tempo atrás, se fosse no ano passado, eu teria ido e teria pensado, poxa, eu não dei tanta atenção para minha mãe, poxa, eu não dei tanta atenção para minha irmã. Mas nas minhas metas, no início do ano de 2023, eu coloquei lá que eu precisava semanalmente estar conversando com a minha irmã e com a minha mãe. Eu precisava mensalmente ter um tempo com elas, passar tempo de qualidade, almoçarmos juntas, conversarmos. Então, nessa área que eu havia identificado que eu estava aquém, eu me posicionei, eu tomei decisões, eu fui para ação e escrevi uma nova história no relacionamento com a minha mãe e com a minha irmã. E eu sei que cada uma de nós podemos sim assumir as rédeas das nossas emoções, dos nossos sentimentos e submeter a nossa vida, cada área da nossa vida, àquilo que Deus quer de nós. Isso não é uma missão impossível. Isso não é algo que nós não vamos conseguir alcançar. Sim, nós vamos alcançar a perfeição no céu, mas na nossa jornada aqui, Deus não nos dá nada que nós não possamos conseguir fazer com êxito. Ele não nos dá nada mais pesado do que a gente possa suportar. E Ele que trabalha em nós, Ele nos diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. Então, para sermos edificadas e vivermos uma vida diante de Deus todos os dias, nós precisamos identificar os nossos sentimentos que não agradam ao Senhor e, consequentemente, quais são os pecados relacionados a eles, para que a gente possa dizer: combati o bom combate, guardei a carreira, ou melhor, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E vamos a exemplos práticos do nosso dia a dia. Assim como eu, muitas mulheres já perceberam que num determinado momento viram que precisavam parar de gritar com os filhos. Eu vou contar aqui minha experiência. Quando eu fiz 33 anos, né, idade de Cristo, aquele marco, eu decidi que eu não ia mais gritar com os meus filhos. Eu vim de uma família que tinha muita gritaria e acabou que isso, que não é normal, se tornou algo comum. Mas toda vez que eu gritava com os meus filhos, o Espírito Santo me incomodava. Ele me deixava claro que ele havia se entristecido com aquela minha atitude. E vez após vez eu pedia perdão. Eu sei que Deus me perdoou, mas o pecado era recorrente. Então, eu tomei a decisão que eu não ia gritar mais. E estabeleci as estratégias para quando eu ficasse com vontade de gritar. Eu ia correr para o banheiro, ia me trancar no banheiro, ia falar para os meus filhos: vocês podem ir para outro lugar? Eu tô com muita vontade de gritar com vocês. E assim, eu, com essas estratégias, fui trabalhando essa área em mim. E não é que eu consegui, eu passei um ano todinho e gritei 2 vezes. Depois, no outro ano, gritei apenas uma vez. E enquanto eu estou gravando essa aula aqui para você, estamos em julho de 2023
E nesse ano aconteceu eu gritar uma vez. E quando eu gritei, imediatamente o Espírito Santo veio me mostrar que eu havia pecado diante de Deus, que eu havia dado vazão aos frutos da carne e me arrependi, pedi perdão do meu Deus, pedi perdão das minhas crianças e me comprometi novamente a não gritar. É muito importante entender que não adianta mudar só o comportamento. É fundamental combater os pensamentos que geram a gritaria. Por mais que seja benéfico identificar os gatilhos, né? Aquilo que acontece que te leva a gritar, se você não quebrantar o seu coração, a mudança não será definitiva, porque a origem do pecado não foi tratada. No caso da gritaria, guardar as emoções que não foram corretamente tratadas em nosso pensamento podem gerar consequências no nosso corpo, como ansiedade, frustração, que acabam gerando aí um gatilho para gritar. Então é muito importante que a gente pare e se pergunte: qual sentimento me impede de refletir o amor de Deus em minha família, bem como o meu amor por eles? Qual é o sentimento que impede eu refletir o amor de Deus pela minha família, bem como o amor que eu sinto por eles? E por mais que os nossos pais eles tenham nos criado buscando corrigir o nosso comportamento, que muito mais do que os nossos sentimentos, agora como adultas, nós temos a oportunidade de fazer uso do conhecimento que nós temos para sondar o nosso coração e já criar os nossos filhos dessa maneira, ajudando eles também a sondar o coração deles. Então, se os seus filhos tiverem um ataque de ira, a gente tem que buscar a causa dessa ira. E você pode fazer isso investigando o que aconteceu diferente na rotina deles naquele dia. Essa sondagem é muito importante. E com o tempo, por causa da facilidade em reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus e aos ofendidos, os erros vão tender a diminuir diante do amadurecimento. Assim, mais uma vez, nós temos que relembrar a importância da gente cuidar dos nossos pensamentos, da nossa mente. Para nós, mulheres adultas, a gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente não dá conta como um filme romântico pode distorcer a ideia de masculinidade bíblica e nos fazer ter ações e reações pecaminosas contra o nosso marido. Ou ainda como encher os nossos pensamentos com notícias ruins, notícias que fazem gerar em nós pensamentos e sentimentos que não agradam ao nosso Deus. Nós já tivemos uma aula falando sobre isso, né? Com o quê? Do que você tem alimentado sua mente? E você tem que fazer um compromisso com Deus de se alimentar da palavra dele, porque isso vai refletir na sua santificação por inteira. A sua mente, as suas ações, as suas emoções, os seus sentimentos, eles vão refletir Deus. Para finalizar essa aula, eu quero ler com você aqui Provérbios 4:23, que diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na versão A Mensagem está escrito assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas, evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente, não se distraia com coisas fúteis.
Olhe sempre por onde anda e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda e fique bem longe da maldade. Eu acabei lendo aqui do 23 ao 27 para você. Então, como é que nós vamos guardar o nosso coração? Lidando com as nossas verdades e com os nossos pecados. Quando a verdade de Deus nos libertar, nós vamos abandonar os pecados e vamos estar mais próximas de estar vivendo uma vida que honra a Deus, que louva a Deus. E Gi, como é que eu vou fazer na prática para identificar as minhas emoções? Você vai sondar o seu coração. E como é que você vai sondar o seu coração no dia a dia? O primeiro passo que nós daremos juntas será fazer o diário das emoções. Que vai ser a próxima aula, eu vou explicar detalhadamente como é que a gente vai fazer. Mas a sua tarefa dessa aula aqui, para você conseguir identificar as suas emoções, é você pegar uma lista que eu vou mandar lá na comunidade Bela e Livre, mas também no grupo em que eu compartilho as aulas aqui da mentoria Bela e Livre, e dividir essas emoções em emoções negativas e emoções positivas. Vou falar aqui para vocês, te dar uma lista rápida. Emoções negativas: ansiedade, medo, confusão, desejo desenfreado, dor, espanto, estranhamento, horror, raiva, tédio, tristeza, nojo, compulsão. E tem outras. Emoções positivas: admiração, adoração, gratidão, felicidade, alívio, apreciação, calma, desejo, satisfação, surpresa, júbilo, esperança, carinho. E também tem outras. Então, com essa lista, nós começaremos a tentar relacionar as nossas emoções com alguns pecados. Então, a sua tarefa vai ser fazer essa lista. Escreva ela por escrito aí no seu caderno, tá bom? Porque nós vamos precisá-la para colocarmos em prática o diário dos afetos que nós faremos juntas, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Nós ficamos por aqui. Compartilhe a sua tarefa lá na comunidade Bela e Livre. E até a próxima aula.